Hoje eu vou fazer um vídeo bem informal, só para contar meus 18 anos de válvula cardíaca. Então vamos lá para o meu relato. Em janeiro de 2007, eu coloquei a válvula metálica aórtica. Em 2006, mais ou menos no meio de 2006, eu descobri que eu estava com um problema na válvula. Eu sentia como se o coração batesse aqui, na garganta. E como eu nunca havia ido no cardiologista, só tinha ido uma vez e tinha traçado eletro. Mas não foi um médico que me deu muita atenção na época. Então eu resolvi procurar novamente um cardiologista. Perguntei no meu trabalho se alguém conhecia algum e me indicaram. Na hora que eu cheguei no cardiologista, assim que ele colocou o estetoscópio no meu coração e auscultou, ele percebeu que tinha um sopro. E aí ele disse: você tem um sopro cardíaco, tem que fazer um ecocardiograma e alguns exames para fazer o diagnóstico. Aí eu fiz um ecocardiograma, fiz um eletro e um raio-x de tórax. Lá no eco, a médica já me disse que eu tinha problema na válvula aórtica, ela era insuficiente e a insuficiência dela era importante, ou seja, era bem grave, eu tinha que operar. Foi um baque, um susto. Eu tinha 24 anos, estava começando a vida, meu primeiro emprego, minhas primeiras descobertas, eu estava no auge da minha saúde, estava caminhando bastante, tinha perdido bastante peso, que eu era uma adolescente gordinha. E aí eu tive que procurar um médico para fazer a minha cirurgia. Na época eu tinha convênio, porém o convênio se recusou a cobrir a válvula, alegando que era uma prótese. E no convênio dizia que prótese estética não estava na cobertura. Eu entrei com uma ação contra um convênio e eu ganhei, porque a minha prótese não era estética, era para me garantir a minha vida. E aí, em janeiro de 2007, eu fiz a cirurgia. E, gente, deu tudo ruim. E eu fiquei em coma, a minha cirurgia deu muito ruim, eu tive hemorragia interna e eu quase morri. E eu fiquei, ao todo, quase 30 dias internada num hospital perto da minha cidade, que era um hospital maior, que tinha a especialização, né, de cirurgia cardíaca. Na minha cidade, na época, não tinha. E aí, quando eu voltei de alta, eu estava 20 quilos inchada, toda roxa, uma pneumonia muito grave. Eles haviam quebrado uma costela minha, por isso a hemorragia interna. E eu sobrevivi assim, por Deus, porque eu tinha 30% de chance de sobrevivência. E aí, a minha recuperação foi um pouco lenta, mas eu me recuperei. Voltei ao normal, voltei para o meu trabalho, voltei a fazer caminhada, exercício, segui uma vida normal. Troquei de emprego. E no meu outro emprego, eu encontrei a médica que fez o ecocardiograma antes da minha cirurgia. E ela me disse: você nunca mais repetiu o ecocardiograma? Porque na época era só ela que fazia, então ela lembrava. Aí eu disse: não, mas o médico não disse que tinha que repetir. Ela disse: tem que repetir sim, para ver como que tá a sua válvula. Foi a minha sorte. No finalzinho, acho que de 2009, se não me engano, no mês de 2009, eu repeti o ecocardiograma e deu que a minha válvula estava com problema. A válvula que tinha sido colocada, a válvula metálica, ela estava, tinha dado deiscência de sutura, os pontos haviam se soltado e eu estava com uma insuficiência grave de novo. Eu fiquei desesperada. Aí ela me proibiu de fazer caminhada, exercício, esforço, tudo, até conseguir fazer a cirurgia novamente. Aí eu não tinha mais o convênio, porque eu tinha mudado de emprego. Entrei em contato com um cirurgião que havia me operado e ele sugeriu que eu operasse numa outra cidade que ele atendia. Aí ele poderia me atender pelo SUS, naquela outra cidade. Beleza, fui em 2010, eu operei em abril, mais ou menos, março, abril. Eu sei que eu passei a Páscoa de 2010 internada, operada. E aí fiz a cirurgia, deu um pouco ruim também, fiquei com pneumonia, com muita falta de ar, fiquei acho que uns 10 dias na UTI, mas ok, recuperei. E antes de receber alta, eu fiquei quase 30 dias também internada. Antes de receber alta, o médico fez um ecocardiograma de controle e percebeu que a válvula estava ruim, a válvula que tinha sido recém-implantada. Eu estava novamente com uma insuficiência na válvula.
Eu fiquei desesperada, eu falei, não vou operar de novo, 2 cirurgias que não deu certo, esquece, é o destino. E eu fiquei muito revoltada. Depois de um mês, eu retornei nesse médico e ele tava louco pra me operar de novo. Eu disse, não, não vou operar, vou ficar desse jeito. Aí a médica sugeriu que eu procurasse outros especialistas em cidades maiores, porque eu sou do interior de São Paulo. Aí o problema era conseguir esses especialistas, né? Eu tive algumas indicações, eu fui, os médicos se empolgavam com o meu caso, mas depois via o quanto era complicado, complexo e acabavam desistindo. Eu fui ao todo, acho que 3 médicos em São Paulo e todos os 3 desistiram do meu caso. Isso já era 2011, eu havia entrado na faculdade de psicologia, era meu sonho ser psicóloga e eu estava assim, entre a cruz e a espada. Não sabia se seguia com essa coisa de operar do coração logo, porque senão eu ia ficar com um problema grave, ou se seguia os meus estudos. Tentei conciliar e deu certo. Mas assim, eu sofri muito, eu fui muitas vezes para São Paulo, eu perdi muitos dias de aula da faculdade. Só sei que eu fiquei de 2011 atrás de médico até 2018 para fazer a 3ª e última cirurgia cardíaca. Foi uma novela. Eu fiquei na fila de espera do SUS e eu consegui operar em 2018. Minha cirurgia também não foi simples, talvez, porque eu sou uma pessoa complicada, né? Eu tenho uma fragilidade pulmonar, porque eu tive muito bronquite quando era criança, eu tenho asma. Enfim, o pulmão é mais fragilizado. Então, dessa vez, na cirurgia de 2018, aconteceu também um sangramento na instalação de um dreno, porque eu tive um pneumotórax. Acho que é ar que vai para a cavidade torácica, algo assim. E teve que instalar um dreno. Instalou um dreno, mas a enfermeira acabou depois fazendo um anticoagulante injetável em mim, que era para fazer mesmo, mas não quando instala dreno, e aí deu uma confusão. Só sei que sangrou. O sangue foi pro pulmão, eu comecei a passar muito mal, com muita falta de ar, muita dor nas costas, quase morri. Aí eu tenho que fazer uma cirurgia por vídeo para tirar todos os coágulos do pulmão, e eu fiquei mais tempo na UTI. Ao todo eu fiquei, acho que 19 dias na UTI e 20 e poucos dias internada ao todo. Mas assim, era um hospital muito bom em São Paulo, e eu tive todo o tratamento, e eu acho que a minha sobrevivência eu devo a eles, porque o caso complicou bastante. Se não fosse uma equipe muito boa, eu não estaria aqui. Só sei que eu sofri bastante, principalmente com falta de ar. Aí, ok, 2018 eu saí, né, de alta, né? Voltei para casa, meio fraca, com anemia, aquela coisa toda, perdi muito peso. Voltei às minhas atividades depois de 3 meses e hoje vivo uma vida normal. Todo ano eu repito o ecocardiograma e graças a Deus a válvula tá perfeita. A válvula que eu coloquei é a metálica, mecânica, para quem chama, é a aórtica. As outras válvulas minhas estão muito boas. E quando a gente coloca a válvula metálica, tem que fazer o uso de anticoagulante oral. O mais comum, acho que um dos únicos, para válvula é o Marevan. Porém, o Marevan pode dar muito problema se você não fizer um controle muito rigoroso. Mas não fiquem assustados, eu faço esse controle desde os 24 anos. Ou seja, há 18 anos eu faço esse controle. E você tem que ser uma pessoa muito responsável. Quando o médico colocou a válvula em mim, ele perguntou: você consegue tomar o medicamento todos os dias? Aí eu disse sim. E você tem que tomar mesmo. E você tem que fazer muito controle no sentido do que você come, do que você bebe, fazer exame todo mês. Eu faço todo mês. Tem médico que orienta a fazer a cada 3 meses o TP, né? Que é para saber se o sangue tá fino ou se o sangue tá grosso. Eu faço uma vez por mês porque eu já tive sangramento umas 3 vezes na perna, na coxa. E aí foi muito ruim. E eu tive que ficar sem andar, aquela coisa toda. Então, para não correr esse risco, eu faço todo mês. Em relação à alimentação, alguns médicos orientam que não pode comer vegetais verde escuro por conta da vitamina K. Só que eu como em quantidades menores. E como eu faço controle todo mês, então não altera muito. Mas em relação a medicamentos que você toma, você tem que tomar cuidado sim. Anti-inflamatório, tem que tomar só com orientação médica, porque pode afinar mais o seu sangue ainda. Não tome anti-inflamatório por conta própria, porque pode dar hemorragia. O uso de omeprazol também pode dificultar
ação do Marevan no seu organismo. Então, sempre que você for tomar remédio, consulte o seu médico. E tem alguns médicos que não sabem muito bem essa interação medicamentosa. Então, às vezes procure um farmacêutico numa farmácia ou pesquise, porque tem alguns medicamentos que interagem muito com o Marevan. O Marevan interage com vários remédios, antibiótico, enfim. Às vezes você tem que tomar aquele remédio diferente, então faça mais o seu exame de TP para ver se esse medicamento mudou muito a coagulação do seu sangue. Então, eu tenho válvula há 18 anos, vivo uma vida super normal, me formei na faculdade de psicologia, antes eu já tinha feito letras, eu trabalho, já faz 20 anos que eu trabalho, namoro, viajo, passeio, faço esporte, faço pilates e tenho uma vida super normal. Eu tenho um pouco de cansaço, mas eu não sei se é da asma ou se é de ter ficado muito tempo com a válvula com problema, porque ao todo acho que eu fiquei uns 11 anos com a válvula com problema, 11 anos que eu tive conhecimento, né? Eu deveria ter esse problema antes da descoberta, que foi em 2006. Então eu fiquei muito tempo, parece que não pode, porque o coração fica mais fragilizado, mais fraco, aquela coisa toda. Então, mas eu oriento vocês, se você tiver problema na válvula cardíaca, foi indicado cirurgia, faça, não fique com medo, sabe, arrisque, porque para você preservar o seu coração. Porque senão o seu coração pode ficar com insuficiência cardíaca. E aí sim, você não vai conseguir fazer quase nada na sua vida. Eu sei que não é fácil, não temos muitos médicos no Brasil. Às vezes a gente fica numa fila de espera pelo SUS, mas assim, eu fiquei, deu certo, tenha fé, acredite que tudo vai dar certo. Se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas, ajudando essas pessoas. Deixe seu like, que também me ajuda bastante. Aperte o sininho para receber as notificações, porque assim que eu postar algum vídeo, você vai ficar sabendo e aí você assiste. E se você quiser encaminhar esse vídeo para alguém que você gosta, que você achou interessante, fique à vontade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!